Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Deixa eu falar uma coisa aqui que faz tempo que eu falo. Benção, manhinha! Tem de espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhinha. Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Aqui, eu te ajudo a entender a Umbanda de uma forma descomplicada, completamente descomplicada. Meu nome é Paulo Ludogero e hoje o tema é defumação. Hoje nós vamos estudar a origem da defumação, o que é uma defumação, quem pode fazer, por que não pode fazer e quais são as ervas mais usadas numa defumação. Tá? Nós vamos estudar tudo isso hoje. Antes eu quero pedir para você deixar o seu like e deixar também, ativar também o sininho e clica 2 vezes para receber todas as notificações de todos os nossos vídeos. E agora vamos começar a entender o que significa a defumação, por que ela é usada e aonde que ela é usada e como ela é usada. E fica comigo até o final desse vídeo, porque você ficando comigo até o final desse vídeo, eu vou te fazer aqui na frente da câmera aqui, vou fazer uma defumação manipulando as ervas para você poder entender e refazer também na sua casa, desde que você tenha conhecimento. Que é isso que nós vamos estudar. Origem da defumação. Qual que é a origem da defumação? Por que podemos fazer defumação? Qual que é o significado? Desde a antiguidade, acreditava-se que queimando determinadas ervas, facilitava o estímulo da matéria com o espírito. Estimulava a comunicação mediúnica entre a matéria e o espírito. Desde a antiguidade. Eu falo isso com toda certeza, porque se vocês forem estudar as religiões antigas, vocês vão encontrar queimando madeiras, queimando folhas, para purificar o ambiente, para atrair pessoas para o ambiente. Na própria cultura japonesa, queima-se um incenso para atrair o espírito para o Butsudan ali. Quer dizer, então existe em muitas culturas, não é só na Umbanda. Dizer que a defumação é umbandista é errado. A defumação vem desde as civilizações antigas, desde a antiguidade. E nós podemos citar, por exemplo, na civilização antiga, a origem, as pitonisas do oráculo de Delfos. Elas, através da fumaça, elas interagiam com o mundo espiritual, fazendo previsões, alertando a sua comunidade de perigos, alertando a sua comunidade sobre pestes, doenças, sobre perigos materiais, perigos espirituais e até mesmo profetizando algumas coisas. Oráculo de Delfos, eu estou dizendo, lá da religião grega. Olha, os monges tibetanos, lá no Tibete, eles queimam perpetuamente, eles queimam direto, incenso, fica queimando incenso direto, para promover o equilíbrio, razão e emoção, para promover o equilíbrio entre o corpo e o espírito e o seu equilíbrio emocional, para que possam estar sempre em equilíbrio para se comunicar com o mundo espiritual. Isso é uma constante entre os monges tibetanos. A meditação através do incenso, através da fumaça, para eles é uma realidade. Olha só, nós estamos falando de Grécia Antiga, do Tibete, dos monges tibetanos. É muito antigo, gente. Não é só agora na atualidade. Não é desde 1908 que existe a defumação. Não é bem de antes. Inclusive no Tibete tem uma curiosidade. Eles usavam também a defumação para se desprender do corpo físico. Que tipo de mediunidade é essa? Desdobramento espiritual. É um tipo de desdobramento espiritual. E eu vou falar também, com esse mesmo linear, os nossos índios nativos. Eles queimavam determinadas ervas para promover a comunicação entre os espíritos e eles, aqui. E eles libertavam também o espírito para poder se comunicar com o mundo espiritual e até mesmo se comunicar com outros médiuns de sua tribo. Isso é uma coisa também nativa. Sempre existiu o ato de defumar, o ato de incensar, o ato de preparar o ambiente. Os próprios índios, através do cachimbo da paz, eles rodavam o cachimbo da paz para, através da queima das ervas e da fumaça, promover a paz. Então eles dividiam aquele cachimbo promovendo a paz. E o nome do cachimbo, se não me engano, se chama Pentaguá. Pentaguá é um cachimbo grande, onde queima-se determinadas ervas para que possa promover a paz. Ora, nós temos diversos exemplos, diversas civilizações, diversas religiões que fazem uso da defumação. Então, quando
quando você ouvir de alguém que defumação não serve para nada, então você fala assim, então você volta até a antiguidade e vai falar para todo mundo da antiguidade que não serve. Sabe, isso é a mesma coisa que você falar que água não se bebe. As pessoas falam as coisas, às vezes, vamos chamar assim, por influência de outras pessoas mal intencionadas, querendo deturpar um fundamento religioso, querendo deturpar um fundamento que existe há milênios, dizendo ser a única realidade, ser a única salvação. Então agora você já sabe, defumação é muito mais antigo, inclusive até na Bíblia você encontra o ato de incensar, o ato de queimar ervas para proteger. Na própria Bíblia você encontra isso. E na religião católica também é usado o incenso para preparar o ambiente para sentir o divino. Por isso que eles usam o incenso, eles preparam o incenso para preparar o ambiente para a presença do divino, a presença do sagrado. Então é muito mais antigo do que nós pensamos e é muito bem preparado uma defumação quando você se trata de uma forma ritualística. Não quando você se prepara só no fazer, vamos fazer. Quando você prepara uma defumação ritualisticamente falando, é muito importante e ela tem fundamento, que é mais importante ainda. Aqui é me fundamenta. Se é me fundamenta, vamos fundamentar então o que é uma defumação. A defumação é um ato de magia. E, antes que você me pergunte, magia é o ato de transformar, é o ato de transmutar. Isto é magia, é o ato de transformar, transmutar uma energia que está em um estado para outro estado. É o ato de transmutar de negativo para positivo. É o ato de transmutar de ruim para bom. É o ato de transmutar algo difícil para facilidades. É o ato de transformar. Na própria cozinha, na nossa cozinha, no nosso dia a dia, nós vemos a magia sendo feita. Você transforma arroz, aquele grãozinho duro, em algo comestível. Você transforma o feijão em aquele negócio duro ali, em algo comestível e saboroso. Isso é magia. Dentro da cozinha nós encontramos a magia. E na Umbanda existe a magia da defumação. Tem a magia da pemba, a magia da alfazema, tem diversas magias, mas hoje o assunto é defumação. A defumação é um ato de magia, que é o ato de transformar. E através desta magia, através de determinadas ervas com suas propriedades específicas, transmutam o ambiente, transmutam a energia do local, afastando, repelindo sobrecargas energéticas negativas para fora. E atraem, através de determinadas ervas específicas, atraem energias benéficas, facilitando a entrada dos espíritos luzeiros e de energias boas. Isto é a defumação. A defumação é o ato, simplesmente falando, é o ato de purificar, afastar o que é ruim e trazer o que é bom. Simplificando, é isso. Isto é defumação. Por que não fazer uma defumação na sua casa? Essa é uma grande pergunta. Quando que eu posso fazer uma defumação na sua casa? Mas antes de responder quando que você pode, eu quero te responder por que você não deve fazer defumação na sua casa. Você não deve fazer defumação na sua casa se você não tem conhecimento sobre as ervas. Se você não tem conhecimento sobre a ritualística da defumação e o que ela pode fazer. Sim, todos nós devemos fazer defumação em nossas casas? A resposta é sim. Pausa. Desde que você tenha conhecimento sobre as ervas e desde que você tenha conhecimento ritualístico. Porque se você faz sem se concentrar, sem um determinado preparo, ao invés de você se sentir bem, você pode se sentir pior. Porque quem faz a defumação recebe inúmeros ataques trevosos, ataques de energias negativas. Quando a casa está sob ataques. Se a casa está sob ataques de energias negativas, quando você vai promover a defumação, aquela energia vem com tudo para cima de você, tentando te impedir. Então, se você não estiver concentrado, se você não estiver preparado e fortificado espiritualmente, psicologicamente, emocional, razão e emoção, você com certeza não vai fazer uma coisa boa. E mesmo aquele médium tarimbado, mesmo aquele médium preparado, aquele médium que já sabe tudo, que sabe se preparar, que firma anjo de guarda, tudo, se ele não estiver bem emocionalmente falando, ele não é uma pessoa preparada para fazer uma defumação. Por que eu falo isso?
porque exige concentração. Eu sei que tem algumas pessoas que falam que não, você vai lá e pode fazer tudo. Eu sei que tem. E dentro da verdade delas, elas falam o que elas querem. E eu, na minha verdade, eu falo, realmente, todos podem, desde que estejam preparados. Desde que tenham conhecimento sobre as ervas. Desde que tenham conhecimento sobre o ato ritualístico e estejam bem. Porque não adianta nada você ter conhecimento, não adianta nada você estar bem ritualística emocionalmente, você conhecer a ritualística e estar bem emocionalmente, se você não está preparado para fazer a defumação. Não adianta nada, gente. Você tem que se preparar psicologicamente, emocionalmente, ritualisticamente, energeticamente, para realizar um bom trabalho. Por que fazer a defumação? Nós não vibramos 24 horas por dia amor, nós não vibramos 24 horas por dia paz, nós não vibramos 24 horas por dia confiança, esperança, determinação. Se você tem essa receita que você vibra 24 horas por dia amor, paz, determinação e confiança, passa para mim a receita. Passa para mim, porque nós somos seres humanos. E como nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis às diversas formas que atrapalham o nosso eu do nosso dia a dia. E se nós estamos suscetíveis a essas diversas formas que atrapalham o nosso dia a dia, o que dirá a nossa casa? Porque nós atraímos para a nossa casa todas essas energias. E a casa vai acumulando aquilo. Você toma um banho de ervas, acende sua vela de anjo de guarda, a energia da sua aura se dissipa e pronto. Mas ela fica onde? Pode ficar presa nas paredes, pode ficar presa nos quadros, nos objetos. Se você tem amuletos na sua casa, como otás, alguma coisa, aquilo vai atraindo a energia, pode criar uma sobrecarga energética negativa. Se você tem uma firmeza na sua casa e você não sabe quando e o momento certo de desfazer aquela firmeza ao invés de gerar prosperidade, ela pode atrair negatividade. Então, você tem que fazer uma defumação periodicamente na sua casa. Quando, Pai Paulo? Todo dia? Todo dia também não. Todo dia também não. Nem na Umbanda a gente faz todo dia. Na Umbanda, no terreiro, nós fazemos a defumação quando nós estamos em preparo para um ritual, quando nós estamos em preparo para uma obrigação e no dia do trabalho. No dia de trabalho nós fazemos a defumação. Então, na sua casa, existem diversas formas de purificação, mas eu aconselho, pelo menos uma vez, no mínimo, uma vez por mês, você fazer uma defumação geral na sua casa. E você tem que saber como fazer a defumação. Não é simplesmente, vou fazer a defumação. Você tem que saber como fazer a defumação. Como promover uma defumação adequada na minha casa. Então, você que ficou comigo até agora aqui, eu vou te explicar como que você deve começar a defumação na sua casa. Você deve começar a defumação na sua casa, se você tiver um altar, pelo altar. Onde fica o altar? Vamos supor, no meio da casa. Se fica no meio da casa, ali no quartinho, no meio da casa. Então você começa pelo altar. Você vai ali, firma seu anjo de guarda, você já tem conhecimento, você já conhece um pouco de ervas, porque conhecer tudo sobre ervas também eu acho impossível. Eu acho impossível, né? Nem o botânico, que estuda as ervas das plantas, ele mesmo fala que conhece tudo. Ele fala que existem inúmeras plantas que precisam ser conhecidas e catalogadas. Que dirá nós que somos meros estudantes de ervas. Então você tem já, ali você vai conhecer as ervas, você vai começar a defumação do meio da casa, porque o seu altar está no meio da casa. Então você começa pelo altar da sua casa. Você firma seu anjo de guarda, defuma o seu altar, pede para que os seus guias espirituais estejam com você, defuma o seu altar e vai para o último cômodo da casa. Se você está embaixo, sobe. Se você está no meio, vai para o fundo. Vai para o último cômodo da casa. Do último cômodo da casa, você vai fazendo orações da sua mente. Se você não sabe fazer nenhuma oração, não consegue canalizar, vai rezando o Pai Nosso, vai rezando o Ave Maria. Ave Maria, que são orações universais. Vá rezando, pedindo para que seja afastada da sua casa toda a energia negativa, toda a energia que não é benéfica na sua casa. Você vai defumando e saindo. Quando você passar pelo cômodo do altar, você já defumou, não precisa defumar novamente. Você só defuma o cômodo, o altar não precisa. Ali naquele momento a energia do altar começa a se expandir. Ela se expande e começa a envolver toda a casa, porque você começou pelo altar. Ela vai se expandindo. E você vai defumando. Quando chega na porta de entrada, ali na rua, se você mora numa casa térrea, você abre o portão, defuma a frente da sua casa. Vem e deixa ali o turíbulo ali na porta da casa.
na porta da casa, espera, deixa as brasas apagarem ali e tudo bem, e ok. No dia seguinte você pega o carvão e joga no lixo. Se você mora num apartamento, existem diversos aqueles incensos de vareta que promovem, não uma fumaça muito forte, mas ela promove também uma ação purificadora. Só que você precisa consagrar. Vai no seu altar, respira fundo, acende a vela do seu anjo de guarda, pede para que aquele incenso purifique o ambiente da sua casa e você vai passando em toda a casa. Chega no final do apartamento ali, tem um vasinho de planta, você coloca ali e pronto. Já está, deixa queimar até o final. Depois o resíduo você pode soprar ao vento as cinzas, você pode queimar o palito, você pode fazer o que você quiser, jogar até no lixo. É assim que se faz. Esse é o modo certo de se fazer uma defumação, do fundo para fora. Eu falei de brasa, né, na realidade. Quando nós falamos de brasa, a defumação é um ato de magia que envolve a queima de ervas com propriedades específicas, propriedades que são ácidas, atenuantes e atratoras ou específicas, ou de fim específico, objetivas, que eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, até o final do vídeo. Fica comigo até o final do vídeo. E com a queima das brasas. As brasas representam o elemento fogo. As ervas representam o elemento vegetal e o elemento terra. E a fumaça representa o elemento ar. Então nós estamos usando, se você ver, os 3 elementos. Fogo, terra, ar e mais o elemento vegetal. São 4 elementos. E através desses elementos se promove a purificação do ambiente. A purificação da sua casa, do seu altar, do seu terreiro e também de estabelecimentos comerciais, de empresas, como aonde você quiser usar a defumação. Existem algumas ervas, como eu disse agora há pouco, são ácidas. E a ação dela, ela é corrosiva, ela corrói aquilo que é ruim. E ela corrói, ela deixa extremamente um buraco. Então nós podemos citar arruda, guiné, picão preto, pião roxo, comigo ninguém pode. Eu estou dando alguns exemplos de ervas que são ácidas, extremamente ácidas. Que se você usá-las tanto na defumação como em banhos, mas o assunto é defumação, ela vai abrir buracos. Por isso nós usamos outras ervas para atenuar o poder dessa erva ácida. E quando eu falo poder atenuante, ela atenua e ao mesmo tempo que a ácida come, a atenuante vai lá e começa a costurar, começa a tampar o buraco como se fosse uma emenda, como se fosse uma reconstituição da aura da pessoa ou até mesmo do ambiente, da aura do ambiente, da aura do lugar. Assim é uma defumação. Existem diversos tipos de defumação. Defumação de purificação, defumação de prosperidade, defumação para o amor, defumação para abrir caminhos, defumação de Exu, defumação de Pombagira. Existem diversos tipos de defumação. E existe um meio correto de se preparar essas defumações. Então agora que você ficou comigo aqui, eu vou dar uma aula para vocês aqui agora sobre a atuação das ervas e como preparar uma boa defumação e que você possa fazer na sua casa. É um assunto muito amplo, na realidade. Daria para ficar aqui 1 hora, 2 horas falando, mas vocês não iam me aguentar ficar falando 2 horas de defumação, porque é muito amplo esse assunto. E eu gosto de falar sobre ervas, sobre essa magia das ervas. Magia das ervas, magia da defumação. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Só um adendo, uma observação para você poder entender. Existem algumas defumações só atiçando a sua curiosidade, que vai farinha de mandioca grossa, que é o elemento raiz. E utiliza-se do elemento terra e a força da raiz. Olha que maravilha! Atiçou a sua curiosidade? Fica comigo, vamos para a aula aqui agora sobre as ervas. Vamos entender um pouquinho aqui sobre a ação da erva, conforme eu expliquei agora há pouco. Vou desenhar aqui um amiguinho aqui, com a sua aura espiritual. Conforme ele passa nervoso durante o dia, ele vai criando manchas na sua aura espiritual. Manchas.
E essas manchas podemos chamar de larvas e miasmas astrais, que vão corroendo a nossa aura. Quando a nossa aura vai se diminuindo e ela chega a colar no nosso corpo, chega realmente a colar aqui, promove às vezes muitas doenças físicas. Promove muitas doenças físicas às vezes. Dá um zoom aqui, ó, quando cola aqui assim, ó. Aí é onde entra, isso aqui é uma ação de uma erva ácida, né? Vai corroendo aqui. Aí existe a ação da erva, a erva ácida vem e promove isso aqui, ó. Diversos buracos, aonde poderia entrar facilmente uma energia negativa. Poderia entrar facilmente uma energia que não seja benéfica para a pessoa. E aí é onde entra a energia da erva atenuante. A erva atenuante, ela entra aqui, ó. Ela atenua o poder, reconstituindo a aura espiritual da pessoa. E isso também em ambientes. Em ambientes. Como assim em ambientes? Imagina aqui, ó, uma casa. Imagina aqui uma casa. Eu sou um péssimo desenhista, viu, gente? Ainda mais assim, ó, olhando torto aqui. E a ação da defumação promoveu aqui, ó, um buracão na casa. Logo a casa vai ficar assim, ó, com esse buraco aqui. Aí é onde que entra a erva atenuante. A erva atenuante ela entra aqui, ó, e regenerando a força espiritual da casa. É assim que funciona uma erva ácida e uma erva atenuante. Uma erva com fim específico, por exemplo, vamos fazer uma defumação para abrir caminhos, vamos fazer uma defumação para o amor, vamos fazer uma defumação para a união. E aí você tem que conhecer bastante sobre ervas, não é só pegar qualquer erva e colocar, você tem que conhecer bastante mesmo. Quando você pega essas ervas e promovem a ação dos elemento fogo, terra e o ar e a essência vegetal, promove uma ação energética muito forte na sua aura espiritual, criando na sua aura espiritual, por exemplo, um exemplo, tá? Isso aqui é lúdico, hein, gente? Não pensa que é assim, não. Eu vou repetir, isso aqui é lúdico. Se você fez uma defumação para a paz, para o amor, que haja paz e amor na sua casa, ela vai criar pigmentos de corações, símbolos de corações, atraindo da espiritualidade forças alusivas à energia do símbolo do coração, que seria o amor e a paz. É assim que funcionam as ervas específicas, mas é quando nós promovemos uma ação de defumação com determinadas ervas nesse sentido. Existem também ervas que nós queimamos para a prosperidade. Por exemplo, posso te dar um exemplo aqui, o louro, a canela, folhas de pitanga, louro, canela, são muito boas para promover a abertura de caminhos. Abre caminho, a própria erva abre caminho, ela desidratada, queimando, ela é feita uma excelente defumação. Lembrando que defumação só se faz com ervas desidratadas. E para fazer uma defumação, existe uma sequência, existe um respeito, existe um critério que você tem que obedecer. E este critério é o conhecimento e o bom senso. Vamos preparar uma defumação agora. Vamos preparar uma defumação com algumas ervas aqui. Então você pode, com certeza, na sua casa, você tem algumas ervas que servem para a defumação na sua casa. Por exemplo, palha de alho. Por exemplo, casca de cebola. A casca de cebola, eu uso ela numa gamela para poder fazer a defumação. A casca de cebola é uma erva ácida, então eu já sei que eu tenho que usar pelo menos mais uma ou duas ervas ácidas e usar também outras ervas que atenuem o poder delas. Então, eu tenho aqui sálvia. Vamos usar a sálvia, que é uma erva. A sálvia é uma erva específica. Eu uso ela desde ácida até específica.
Eu tenho ela como uma erva poderosíssima. Eu gosto muito de sálvia, muito mesmo. Então eu vou pegar aqui um punhado de sálvia, já com a casca de cebola, são 2 ervas. São 2 ervas aqui, então já temos 2. Vou fechando aqui para a erva não mofar. Eu tenho aqui comigo incenso nacional, é um incenso nacional, e tenho incenso importado, que é esse aqui assim, ó, incenso importado. Eu gosto de chamar esse incenso de importado pelo nome que eu aprendi, que é olíbano. Isso aqui é olíbano e esse aqui é incenso. Olíbano e incenso. Mas muitas pessoas chamam de incenso importado e incenso nacional. Como eu tenho como 2 resinas diferentes, são resinas, isso aqui, tá? O que é uma resina? É o látex. Você corta a árvore, sai aquele leite, e aquele leite ali depois eles separam em barras, separam em tabletes e vão quebrando, né? Espera secar e vão quebrando e formam essas resinas, que são usadas para queima. Olha aqui, beijoim. Beijoim. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Beijoim. E temos a mirra também, que eu não tenho aqui. Porque eu não vou usar a mirra, vou usar beijoim. Então, eu vou usar incenso. Já tenho sálvia e casca de cebola. Agora eu estou colocando incenso. Vou colocar olíbano. Então eu tenho sálvia, casca de cebola, incenso e olíbano. Falta 3 ervas para completarmos o número 7. O número 7 é um número cabalístico, mas podemos entender assim, que números ímpares são números irradiadores e absorvedores. Números pares são só números irradiadores. Por isso que nós usamos números ímpares nas nossas defumações e em banhos, porque são números que abrem portais divinos, que atraem coisas positivas e repelem coisas negativas. Tá? Uma explicação bem simples para você, bem descomplicada, só para você poder entender, porque aqui é o passo a passo para você entender a Umbanda de forma descomplicada. Então eu tenho, repetindo, casca de cebola, sálvia, incenso e olíbano, 4. Eu vou usar agora a arruda. Olha, eu não consigo fazer uma defumação sem arruda. Só quando é específicas. Por exemplo, eu tenho uma defumação de flores que é maravilhosa. Uma defumação de flores que é linda. Eu vou colocar a arruda aqui. E existe um detalhe, gente, que eu já vou te ensinar. Então, estou colocando aqui a arruda. Então já são 5 ervas, não é isso? Já temos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com a sálvia. Então temos casca de cebola, sálvia, arruda, beijoim, incenso e olíbano. 6 ervas. Eu quero usar uma erva aqui específica para que, além da ação já purificadora que tem essa defumação, além da ação diluidora de energias negativas que tem essa defumação, eu quero usar uma erva que estimula a concentração, estimula a intuição, estimula a sensibilidade da espiritualidade. Eu quero usar essa erva agora. Que erva que seria essa? Eu vou usar anis estrelado. Anis estrelado. Aqui eu dou uma quebradinha, né? E vamos quebrando aqui com muita calma, aqui, porque o anis ele é um pouquinho duro. E agora vem a dica de ouro que eu tenho que dar para vocês. Aqui já está uma defumação pronta, ó. Já está uma defumação pronta. Só que a dica de ouro que eu vou dar para vocês agora, ela é simples, mas de extrema eficácia e muito importante para quem está fazendo uma defumação. Vale a pena entender também, antes de te dar a dica, que o charuto, cachimbo, cigarro de palha,
São defumadores individuais que as entidades usam para manipular o ar à sua volta. As ervas estão desidratadas, e se elas estão desidratadas, foram retirada toda a água delas. Porém, ela existe uma essência. E essa essência divina que está nelas, que está aqui neste momento, elas são extremamente importantes, mas elas devem ser ativadas, porque elas foram adormecidas ao serem desidratadas. Toda erva tem vida, toda erva tem uma essência divina e uma essência que ressoa com a espiritualidade. Quando verde, nós devemos anestesiar a planta para retirar um pedaço dela e estancar o sangue vegetal, o sangue que irradia dela para fazer os nossos banhos. Quando nós adquirimos ervas desidratadas, que eu compro ervas já desidratadas, eu ativo elas assim. Eu manipulo, eu clamo nesse momento ao Pai Oxóssi, à Mãe Jurema, aos caboclos e guias da nossa casa nesse momento, para que possam irradiar sobre essas ervas, acordando elas, para que elas tenham o poder de diluir, o poder de afastar energias negativas, atrair a prosperidade, atrair a intuição e estimular a intuição na minha casa. Em nome de Oxóssi, em nome dos guias espirituais da minha casa, que essas ervas sejam acordadas nesse momento e passem a ser consagradas. Aqui é uma oração que eu fiz, que ainda, acabando aqui, eu ainda vou firmar no meu altar e vou preparar essa defumação para que ela possa ser usada nas próximas giras na nossa casa. Então, eu não fiz só essa defumação como demonstração, eu vou usar essa defumação na minha casa. E vale a pena dizer também, apenas uma outra dica de ouro, Quando você coloca plantas no seu altar, flores no seu altar, elas vão murchar. Se você consagra as flores para diluir a energia negativa, diluir forças negativas, você murcha, joga fora. Só que muitas ervas, quando eu coloco um determinado vaso no meu altar, eu peço para que ela absorva a energia de Oxóssi, a energia da entidade. Por exemplo, uma festa de Oxóssi. Eu peço que absorva a energia de Oxóssi para que eu possa depois desidratar e fazer uma defumação na energia de Oxóssi da minha casa. Então não são todas as ervas que eu uso no altar que eu utilizo numa defumação, porque elas têm diversas funções. Mas um vaso específico, eu consagro ele para que ele possa absorver as energias da minha casa, da força espiritual da casa, para que eu possa promover uma defumação na minha casa. Essa defumação que foi feita aqui agora, ela será queimada na brasa, que é o elemento fogo. A defumação começa pelo altar e eu vou afastando, levando para a rua, para que possa ser diluída todas as energias e sobrecargas energéticas negativas. A defumação é um rito da Umbanda, é um rito das civilizações antigas, é um rito de diversas religiões. Tem fundamento, tem força espiritual e não deve ser profanada. Só faça uma defumação com um mínimo de conhecimento de ervas. Só faça uma defumação com um mínimo de preparo físico, psicológico e espiritual, para que você possa fazer uma defumação bem feita e se sentir bem. E não ser vítima das energias deletérias, negativas que possam estar circulando. Eu já vi muito médium que foi fazer uma defumação na sua casa e depois teve que pedir socorro para o Pai de Santo porque não soube fazer a defumação corretamente. Fazer a defumação é um ato de purificação, é um ato de limpeza, mas nós temos que estar preparados, temos que estar prontos para fazer a defumação, não é simplesmente fazer. Bom, vou pedir para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tá aí a defumação que eu vou fazer na minha casa nas próximas giras. Axé!